Amém, gente? Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, que bom que você veio hoje. Fala para ela, você disse que vinha e veio mesmo, hein? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Fale com Deus nesse momento, peça para Ele falar contigo. Amado Espírito, nós ansiamos ouvir a sua voz. Eu sei que o Senhor já falou conosco, através das ofertas, dos louvores. Nós queremos pedir que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos é ouvir a sua voz. Nós somos tão sedentos, tão carentes de Ti, ó Pai. Temos tanta fome de Ti, Jesus. O que sabemos é tão pouco, ó Pai. Não que somos ingratos, nós somos gratos, porém insatisfeitos, porque sabemos que existe muito mais. Por isso fala conosco, Pai. Queremos Te ouvir, ó Deus, que diminua eu, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro. Tu és digno, Senhor. Outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és digno e não há outro igual a Ti. Não há, Senhor. Que grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus
Hebreus capítulo 6. Sobre o que o capítulo 6 diz a respeito, alguém sabe me dizer? Alguém, gente, a partir do verso 6, do que a Bíblia está dizendo? Acerca do que, gente? Da oração. Oração que é conhecida por todos, conhecido como Pai Nosso. Nós não vamos falar especificamente sobre a oração em si. Vamos ler especificamente os textos, os versículos que dizem acerca da oração, mas vamos falar um pouco a respeito desse capítulo. Mas antes de nós lermos, eu queria que nós nos atentássemos a algumas coisas que são importantes. Há muito tempo atrás, os filósofos, eles tinham uma conclusão incompleta, e eles acreditavam que o ser humano, ele era um ser que tinha um corpo e possuía uma alma. E de certa forma, isso não está errado. Mas quando você vai estudar um pouco acerca do assunto, eles aparecem em alguns trechos falando que o homem era um ser dicotômico. Repita comigo, dicotômico. De novo, dicotômico. Porém, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, e nós encontramos um homem como Paulo, que tinha uma instrução, que tinha todo o aparato de ensino também acerca da palavra. Nós encontramos a Bíblia falando que o homem, ele não é um ser dicotômico, ele é um ser tricotômico. Repita comigo, tricotômico. Tricotômico. Você é um ser tricotômico. Pastor, o que é isso? Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Amém? Pessoal que está na Roiosa aí, se não passou por essa aula, vai passar ainda por ela. Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. E é importante nós entendermos a respeito disso. Quando nós falamos a respeito de oração, quando nós falamos acerca do mundo espiritual, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender como que nós funcionamos. Nós precisamos entender aonde cada coisa se encaixa. Nós somos um ser espiritual. Você recebeu a vida no seu espírito. Amém? Pastor, por quê? Porque você veio de Deus, amém? Você crê nisso? Quantos creem que vieram de Deus? Gente, tem coisa que é muito mais difícil acreditar. É muito mais difícil acreditar que você veio do macaco do que de Deus. Você precisa de muito mais fé para acreditar que você veio do macaco, acreditar na teoria da evolução, do que você acreditar que você veio de Deus. É muito mais simples. Tem coisa que o povo vive quebrando a cabeça, o cientista vive quebrando a cabeça, é porque eles não perguntaram para nós ainda. Porque se perguntar, a gente já tem resposta, amém? Tudo foi criado em Deus. E se você se lembrar um pouco a respeito da criação do homem, você vai perceber que o homem foi feito lá, um bonequinho de barro, e Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida. Amém?
Nós sabemos que a mulher, de certa forma, tem o poder de gerar, só que a vida vem dos céus. É fantástico como isso acontece. Se você acompanhar, você vai perceber que depois de 20 e poucos dias, o embrião começa a bater o coração. E ele já tem vida. A mulher, de certa forma, o homem, através da intimidade, gera algo, mas a vida vem dos céus. Então é importante que nós entendamos que nós viemos dos céus, nós somos literalmente, nós somos espirituais. Diga, eu sou espiritual. Nós precisamos entender isso. Porque como igreja, existem coisas que precisam ficar claras para nós. Porque o que nos diferencia literalmente do mundo, se assim posso dizer, ou de uma pessoa que não tem Cristo, é o espírito que você tem. A Bíblia diz que todo homem que está diante de Deus, esse está morto. Pastor, não, a pessoa vive, eu vejo ela andando. Ok, ela pode estar andando naturalmente falando, mas diante da palavra, quem não está vivo espiritualmente falando, é como se ele estivesse morto. Uma vida literalmente no pecado é uma vida de morte, porque o pecado, ele gera morte. Romanos 3,16, se eu não me engano, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem literalmente desligado de Deus, ele está morto, porque o seu espírito está morto. Ele pode ter alma, ele tem alma, tem corpo, mas o seu espírito está morto. Só que existe um lugar no homem que Deus escolheu para falar com ele, e esse é no seu espírito. É como se eu tivesse um número de celular, ou melhor, se Deus tivesse um número de celular e Ele quisesse falar com você, e como você ainda não habilitou espiritualmente esse número, Ele não consegue falar contigo. Está entendendo? Existe sinal, tem rede, o nosso Deus tem o número dele, só que Ele não consegue falar com você, Ele não consegue falar comigo, se o meu espírito não tiver vida. Porque é no espírito que Deus fala com o homem. Só que é importante que nós entendamos que a sua alma também é importante, o seu corpo também é importante. Ele faz parte da vida cristã. Só que o fundamento da vida cristã está no espírito. E é isso que eu quero que você entenda, e é o que nós precisamos entender. Deus fala conosco no nosso espírito. Pastor, mas eu não posso sentir nada. Você pode sentir. E é bom que você sinta. Só que o fundamento do Evangelho não está no que você sente, mas sim daquilo que Deus fala no seu espírito. O fundamento não está fundamentado no que sentimos no nosso corpo, mas sim daquilo que Ele fala no nosso espírito. Eu vou te dar um exemplo de tricotomia que talvez consiga abranger um pouco o seu entendimento acerca disso. Ovo de galinha, todo mundo conhece aqui, amém, gente? Vai saber, né? O ovo, ele tem a gema, a clara e a casca, ok? Gema, clara e casca. Gema, seu espírito. Clara, sua alma. Casca, seu corpo. Entenderam? Está ficando um pouquinho mais claro? Eu estou falando dessa forma, não é subestimando a inteligência de ninguém, gente. É porque é um assunto um pouco complexo. Talvez se eu parasse algumas pessoas ali na porta e falasse assim: aonde é que Deus fala com você?
Talvez você não saberia dizer, e isso não é um problema, porque nós vamos resolver isso hoje, amém, gente? Gema, clara e casca. Deus fala com você na gema. E é por isso que tem pessoas que quando Deus está falando com ela, elas começam a chorar às vezes. Algumas sentem um arrepio, né? Quando não está frio, pode ser, né? Outras começam a tremer. Já viram alguma coisa desse tipo? Pastor, é tudo meio louco, não? Pastor, o que isso quer dizer? É que o meu espírito está se manifestando? Não. É que se eu quiser tocar a gema de um ovo, antes eu vou tocar a casca e a clara, para depois tocar a gema. Quando a presença de Deus se manifesta, quando Deus fala com uma pessoa, é natural que ela chore, é natural que às vezes ela sinta alegria, é natural que ela sinta o desejo de pular. Só não é natural que ela perca a sua consciência. Se for, é espírito também, mas outro espírito. Mas é normal que a pessoa chore, que ela ria, que ela pule, porque quando Deus fala conosco, antes de tocar a gema, é natural que Ele toque a clara e a casca. Porém, o nosso desafio não é ter uma vida tocada nas emoções, apenas na clara, mas é permitir com que Ele vá mais fundo e toque o nosso espírito. Sabe por quê? As nossas emoções, elas podem mudar, mas a palavra de Deus nunca muda. Pastor, eu me lembro de um dia num culto que eu tenho certeza que Deus falou comigo, eu senti algo. Será que era Deus? Sim, era Deus. Mas pastor, na segunda-feira parece que tudo aquilo foi embora. Por quê? Porque o que você recebe no Espírito precisa ser alimentado no Espírito. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é 100% espiritual. Ela não representa a voz de Deus, ela é Deus falando conosco. E Deus é Espírito. Como que eu vou permanecer naquilo que Ele fez? Se mantendo neste lugar, nessa dimensão. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de tirar você de um lugar e te transportar para outro. Ah, é, pastor? É. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo? Esse é o poder que a palavra tem. Vamos ler Mateus capítulo 6, senão daqui a pouco o pessoal começa a falar, nem leu a Bíblia, né? Nós vamos ler a Bíblia agora. Capítulo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Vamos descolar as páginas da Bíblia hoje, amém, gente? Amém, glória. Capítulo 4. Nós vamos ler o verso 23, se eu não me engano. É esse mesmo. 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai... Olha só o 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para esse versículo, nós encontramos aqui algumas condições, de certa forma, ou uma postura que a palavra espera de nós. Que adorarão o que, gente? Que adorarão ao Pai. Pastor, quando ele está dizendo Pai, ele está querendo dizer a respeito do que? Isso revela um nível de relacionamento. E depois ele diz em espírito. E quando ele diz em verdade, ele também está dizendo a respeito de alguém. Quem é a verdade, gente? É muito fácil nós caminharmos com Deus segundo o nosso conceito. É muito fácil nós queremos viver com Deus segundo a nossa vontade. Qual que é o problema disso? Quando nós caminhamos segundo a nossa vontade, nós nos tornamos alguém vulnerável. E quando nós estamos vivendo segundo a nossa vontade, nós não estamos vivendo segundo o Espírito. Nós estamos vivendo segundo a nossa alma. Diga comigo, alma. Aonde estão as minhas emoções? Está entendendo? Espírito é o lugar onde Deus fala com o homem. A alma, onde estão as suas emoções. E o corpo, pastor, é onde um dos dois vai ser refletido. Todos os dias nós vivemos uma guerra intensa. Eu ouvi isso há mais de 20 anos quando eu passei pelo encontro. 23, 24 anos. E essa é uma verdade. Talvez você já conheça isso. O seu espírito é como se fosse um cachorro que precisa ser alimentado. E a sua alma também. O seu corpo, ele caminha com aquele que tem mais força. E o que você mais alimenta é o que mais tem domínio sobre você. O que eu mais alimento é o que mais tem domínio sobre mim. Tudo aquilo que me domina é o meu Senhor. Diga isso para a pessoa do seu lado. Tudo aquilo que te domina é o seu Senhor. Fala para ele, sabe aquele soninho? Aquela preguicinha? Se isso te domina, se isso me domina, isso é o meu Senhor. Sabe por quê? Você não foi criado para ser dominado. Você foi criado para dominar sobre todas as coisas, amém? Isso não é linguagem de coach, não. Isso é Bíblia, tá, gente? Desde Gênesis, dominai sobre todas as coisas. Só que esse domínio, ele não acontece segundo a minha vontade. Esse domínio acontece quando eu entendo quem eu sou em Deus. Essa autoridade é revelada quando eu consigo entrar nessa dimensão, aonde o meu relacionamento com Deus deixa de ser distante e eu começo a falar com Ele como Pai. Um relacionamento mais próximo, mais íntimo. E aí essas verdades que o Pai vai me falando, vai produzindo vida no meu espírito. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Se tiver alguém procurando aí do seu lado, ajude agora.
Vamos ler. Capítulo 1, verso 6 de Tiago. Diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos ler de novo? Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se nós vivemos literalmente uma vida almática, nós seremos inconstantes. Porque, como eu já disse aqui alguns dias atrás, a nossa alma é muito volátil. Tem dia que você acorda se achando o cara mais lindo do mundo. Apesar que homem não tem muito isso, né, gente? O homem sempre está bonito, né, gente? Mas as mulheres, às vezes... Pastor, como você entende tanto de mulher? Lá em casa tinha 3, agora tem 2. Mas elas sempre estão à minha volta. Minha filha foi para o evento antes dos jovens e voltou com mais 5, 6, eu acho. Resumindo, elas sempre estão perto. Eu falo, Deus, o Senhor tem alguma coisa para me ensinar. As mulheres, na maioria das vezes, a guerra delas é maior com isso. Lógico, as mulheres elas alcançam as dimensões que o homem não vai alcançar. Amém, gente? Amém? Vocês não acham que eu estou falando mal de vocês, mas é que vocês têm alma diferente. E a mulher, às vezes, ela acorda de manhã e ela olha no espelho e fala, nossa, sou a mulher mais linda do planeta. E às vezes, no outro dia, se acha a bruxa queca. Pastor, o senhor forçou um pouquinho, né? Por quê? Porque as suas emoções, elas variam de um dia para o outro. Só que preste bem atenção como isso é sério. O que você sente determina como você vai reagir diante da circunstância. Quando você se sente alguém incapaz, o pequeno problema que aparece se torna grande. Mas não é porque ele é grande, é porque você está se sentindo pequeno. Assim como os espias chegaram diante dos gigantes, dos 10 espias, 8 voltaram dizendo, ó, não tem como conquistar a terra. E é interessante que o versículo diz assim, nós somos diante deles como gafanhotos. Não era nem o exército inimigo que tinha dito que eles eram como gafanhotos, eles se sentiam como gafanhotos. Pequeno. Mas Josué e Caleb falou, a gente vai comer eles com pão. Ó. 10 pessoas foram espiar a terra. 8 voltaram com relatório ruim, mas 2 voltaram com uma linguagem correta. Eles viram a mesma coisa. Só que a linguagem deles acerca do que eles viram era diferente. Sabe por quê? Você se comporta diante da circunstância de acordo com aquilo que está dentro de você, do que você alimenta, como você se sente. E esse é o problema de nós vivemos uma vida na alma. A vida na alma, emocionalmente falando, é uma vida instável. Você não consegue se manter no mesmo lugar, porque você depende de um sentimento. E o que eu quero que você entenda é que a caminhada cristã, o relacionamento com Deus, o evangelho, não está fundamentado naquilo que sentimos, mas sim naquilo que Ele disse que nós somos. Como assim? Se está muito calor, não vou para o culto hoje não, está muito quente. Estou enfadado. Preguiça, pastor. Se está muito frio,
Pastor, hoje tem a opção do online, né? Essa é uma vida volátil. Como assim? Se eu estou com vontade, eu faço. Se eu não estou com vontade, eu não faço. Escute, e é isso que eu quero que você entenda. Viver o Evangelho exige que eu e você saiamos de uma vida na alma e entremos numa vida no Espírito. Que as nossas respostas não sejam fundamentadas nos desafios que temos ou naquilo que queremos ou não fazer, mas sim naquilo que cremos. A minha e a sua vida não pode estar fundamentada naquilo que nós sentimos. Por mais que você possua uma alma, mas o seu corpo precisa estar aliado ao seu espírito, para que as suas decisões, para que as minhas decisões estejam fundamentadas no nosso Deus, que é atemporal, não depende do tempo. A palavra do Senhor diz que Ele foi, é e será. Ele é o começo e o fim. E viver uma vida no Espírito é exatamente isso. É o fundamentar a minha vida não naquilo que eu sinto, mas sim no que eu creio. E por que nós começamos a falar a respeito de Mateus capítulo 6? É porque não tem como você ser alguém, ou melhor, caminhar numa vida no Espírito, se você não se relacionar com quem é Espírito. Nós lemos em João o texto que diz que Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que se aproximem dele o adorem em Espírito e verdade. Pastor, como isso? Não existe outro lugar que eu consigo viver mergulhado no Espírito, na vontade do Pai, a não ser através da oração e da palavra. Pastor, eu vou para o culto todo domingo, eu vou para o culto toda quarta. Uau, boa parte da sua vida está resolvida, mas isso não te faz um cristão. Pastor, credo, é? Sabe o que é ser cristão? É ser como Cristo. Pastor, como ser como Cristo? Me relacionando com Ele todos os dias. Por isso que o versículo diz: entra para o secreto, que o seu Pai que vem em secreto, a vida cristã começa lá e reflete aqui. Você está entendendo? Como, pastor, viver uma vida no Espírito, se relacionando com Deus todos os dias, entrando no seu quarto, para o lugar secreto, e dizendo: hoje eu só saio daqui quando eu ouvir a sua voz. Ei, não é ouvir o que você quer, mas é você ouvir o que você precisa. Porque nem sempre o que você quer ouvir é o que você precisa, mas Deus sempre vai falar o que você precisa, não o que você quer. Quando eu começo a entender isso, algumas coisas começam a ter mais valor e outras começam a perder o valor. O cristianismo não se trata de uma imposição, de eu te dizer que você tem que deixar de fazer. Não, é o relacionamento com Ele, e Ele vai dizendo para você: ô meu filho, isso aí não te cabe mais. Pastor, então para que servem os pastores e os discipuladores? Para te empurrar para a palavra, para te empurrar para esse lugar secreto, para que você veja Ele. Esse é o nosso anseio. Sabe o que significa discipulado? Mostrar para alguém que eu conheci.
para que ele possa contemplar o que eu contemplo, e o que eu contemplo mudou a minha vida, possa mudar a vida daquele que também contempla. Discipulado se trata de contemplação. Eu testemunhar, eu compartilhar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu toquei, e isso que eu desfrutei desperta fome naquele que ouve, e ele diz: eu quero ir para esse lugar. Se eu não entender que a minha vida cristã tem que estar fundamentada no que é espiritual, eu vou tentar levar a vida cristã, que é espiritual, de uma forma emocional. Qual que é o problema? Eu não consigo gerar nada quando duas pessoas estão em quartos diferentes. Para que uma criança nasça, um homem e uma mulher precisam ter intimidade, sim ou não? Sim ou não? É possível isso em quartos diferentes? Presta bem atenção que eu vou dizer para você que isso é profético. Existem coisas que Deus quer gerar dentro de você, e Ele está te procurando no quarto, mas você não está lá. Ele está te chamando. Vem, meu filho, eu estou te esperando há muito tempo, minha filha, num quarto chamado intimidade. E às vezes nós estamos dentro do quarto chamado alma, um quarto chamado nossas vontades. Pastor, o que eu gero ali? Você gera a sua vontade. Ali você toma as decisões segundo o que você acha que é certo. Porém, quando você decide entrar no lugar secreto e ouvir a voz de Deus, você começa a caminhar direcionado pelo Espírito. E essa é a vontade do Pai para mim e para você. Nesse lugar, você começa a sentir a liberdade de chamar Ele de Pai. Tem gente que só conheceu o Deus do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Talvez foi assim que você conheceu. O Deus é o mesmo. Você só precisa entender que a revelação mudou. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele disse para você: eu não quero mais que você seja meu servo, eu quero que você seja meu filho. Só que tem gente que não consegue desfrutar deste lugar. Existem muitas questões que são emocionais, como o Lucas falou na semana passada. Talvez você não consiga ver Deus como Pai, mas é porque talvez você também esteja querendo entender um Pai que é espiritual de uma forma emocional. E Ele é espiritual. Pastor, quando é que eu vou me sentir como um filho, literalmente? Quando você conseguir caminhar no Espírito. Porque existem coisas que só discernem aqueles que são espirituais. Abra sua Bíblia em Coríntios. Primeiro, abra em Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, verso 16. Quem achou, diga amém. Diz assim, vamos ler o 15 também. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que o torna, o que, gente? Filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha só o 16. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros
de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Na onde é que eu entendo que eu sou filho de Deus? Na minha alma, no meu espírito. Então deixa eu tentar talvez te explicar. Existem algumas coisas que são pregadas, que são ministradas. Não é que elas perderam o poder, não. É porque elas não encontram lugar para repousar na sua vida. Como assim, pastor? Existem verdades que são liberadas do céu, assim como o Espírito em forma de pomba, lembra? Ok? O Espírito em forma de pomba no dia do batismo. Verdades dos céus que são espiritual precisam encontrar um lugar espiritual para pousar em mim e em você. E deixa eu te falar uma coisa. Por mais que muitos romantizaram o Evangelho, o que Cristo fez foi espiritual, não foi carnal e emocional. Por mais que revelou o amor, mas o que Ele fez por mim e por você é espiritual. Eu e você só conseguimos ter a dimensão disso quando nós mergulhamos no Espírito. E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é tempo de igreja. Pastor, eu tenho 15, 20 anos, não importa. Nós não estamos em plano de carreira. A igreja não é uma empresa em plano de carreira. Como assim? Você entra como apenas um servo, depois vira o baterista. Lembra aquele videozinho do moleque? Eu era só um membro da igreja, agora baterista. Não, pastor, aí eu viro diácono, depois obreiro, alguns viram cobreiro, e assim vai sendo ungido. Só que não é plano de carreira. Outra coisa, como empresa nós também não estamos contratando, tá? Você pode ser bom no que for, se você não fazer parte do corpo, não tem como você querer servir. Como assim? Antes do que você faz, Deus quer quem você é. E quando eu entendo quem eu sou, fazer não é um problema. O que nós precisamos fundamentar, ou melhor, nós precisamos fundamentar a nossa vida na verdade da palavra e decidir viver segundo o Espírito, e assim o nosso entendimento vai abrindo para algumas coisas, e o que parece não ter valor começa a ter valor. Vamos ler João capítulo 14. Capítulo 14, verso 11. Diz assim: creiam em mim quando digo que eu estou no Pai, e o que o Pai está em mim. Ou, pelo menos creiam por causa das mesmas obras. 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele começa dizendo: creiam que eu estou no Pai e o Pai em mim. Amém? Não é isso que ele começa dizendo? Só que depois disso, quando Jesus volta para o Pai, literalmente, Ele também nos promete algo. O que ele promete?
Hã? O Espírito Santo, e ele diz: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se você conseguiu entender. Ele estava querendo dizer: eu estou nele, ele está em mim, e agora eu estarei em vocês, através do Espírito Santo. Pastor, nossa, isso é muito legal, mas muito mais que ser legal, nós precisamos ter a revelação disso. Existem coisas que eu e você não vamos descobrir se nós continuarmos com nossos pés na água, apenas molhando, sabe, o tornozelo. Quantos aqui já tiveram oportunidade de fazer um mergulho no mar? Alguém? É legal? Tem uns peixinhos diferentes lá, não tem, gente? Diz que quanto mais fundo, mais você fica surpreendido. Tem gente que já mergulhou e quase não voltou mais. Quanto mais fundo você for, mais surpreso você fica, sabia? Sabe por quê? Tem coisa que você só conhece se você decidir mergulhar mais fundo. Tem coisa que não vai aparecer para você no raso. Tem coisa que não vai aparecer para mim e para você na superfície. Se você quer viver algumas experiências, decida ir mais fundo. Decida sair de uma vida segundo a sua vontade e decida viver uma vontade que está acima da sua, acima da minha. Quando eu decido entrar neste lugar, algumas coisas começam a ser geradas. Quando você fica nesse lugar espiritual, o Espírito Santo começa a gerar verdades dentro de você. Ei, é disso que se trata o Evangelho. Como assim? Um relacionamento que você começa com o Pai, com o Espírito Santo. Você começa ali, daqui a pouco ele gera algo dentro de você. E aí você vai fazer o teste da positivo. Alguém aqui já ficou grávido? Eu tenho dificuldade de aceitar essa linguagem, mas faz sentido. Não é a mulher que fica grávida, é o homem e a mulher, amém? Eu também sou meio machista também, mas é. Por quê? Porque mexe com o homem também. Isso mexe com o estilo de vida do homem, sim ou não? Se não mexeu com o seu, é um problema, porque mexeu com o meu. Como eu queria acompanhar todo o ultrassom, eu tinha que ir no ultrassom. Do William mexeu de uma forma muito impactante, né, William? A hora que o William viu, tinha 2 corações batendo lá. Ele quase desmaiou dentro da sala. De alguma forma, o que é gerado no ventre da mulher mexe com o homem também. Um filho mexe com a vida de todo mundo, sim ou não? Quem não tem filhos já sabe disso, que ter filho exige um novo estilo de vida, sim ou não? A mulher vai ter que abrir mão do sono, o homem também. Por isso que eu estou falando que os dois ficam grávidos. Eu sei que todos os homens aqui acordavam durante a noite, amém? Se não for verdade, não fala amém não. Mas um filho mexe com o estilo de vida de todo mundo. Só que existe algo interessante. Nos primeiros dias a mulher não sente nada. Depois de 20 e poucos dias, um coração começa a bater. Depois de 1, 2 meses, talvez 3, algumas mulheres começam a sentir enjoo. Às vezes a barriga não está nem aparecendo, mas está lá dentro. Tem umas mulheres que sentem queimação, né? Diz que é o cabelo da criança nascendo. Até onde eu sei, nada comprova isso, mas dizem os mais antigos. Só que até que a barriga possa ser vista, tudo que se tem é um exame dizendo que aquilo é verdade, não é isso? Só que daqui a pouco a barriga começa a aparecer.
a criança começa a mexer, não é assim? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide ir para esse lugar em Cristo, no começo, parece que não está acontecendo nada. Mas um dia, Ele gera algo dentro de você. E você fala, alguma coisa está acontecendo. Aí aquela comida que você mais gostava, talvez você comece a sentir nojo, porque algo está sendo gerado dentro de você. Ei, isso é cristianismo. É você entrar para um lugar secreto, ouvir a voz dEle, e essa palavra, que é a semente, começa a gerar dentro de você algo que é maior que você. E cada dia que passa, isso vai crescendo. Porque eu vou voltando para lá e dizendo, puxa, isso é bom. Deus, meu Pai, eu quero te ouvir de novo. Eu quero sentir a sua presença de novo. E aí quando você se relaciona com Ele, o que está sendo gerado dentro de você começa a mexer. Isso é relacionamento e uma vida direcionada pelo Espírito. Quando você resume o cristianismo no lugar secreto. Ei, sabe o que é culto? Manifestação do que você gerou no secreto a semana toda. Pastor, por que nos reunimos? É um monte de brasa que se reúne para tacar fogo nesse lugar. Mas às vezes tem gente que vem que nem um carvão. Não tem problema, a gente taca fogo hoje, taca fogo amanhã. Mas eu quero dizer para você, não é isso que Deus tem para você. Deus quer te ver queimando lá no seu quarto. Deus quer te ver queimando lá no secreto. E isso não está fundamentado no que você sente, no que eu sinto, mas é no que eu vi, no que eu entendi e no que está sendo gerado dentro de mim. Ah, Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Doce Espírito, eu te amo. Chorei calabaçu de coxo. Pastor, como que é a igreja aqui? Aqui pode tudo? Pode. Mas eu ouvi dizer que não pode nada, também não pode. Ah, é, pastor? É. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisa que eu não preciso dizer. Se o Espírito que habita em mim habita em você, você já entendeu. Se nós vivemos e caminhamos debaixo do mesmo Espírito, se Cristo é o centro da igreja, existem coisas que ficam claras. Eu não preciso dizer para você o que é pecado, porque se você se relaciona com Ele e com a palavra, está tudo resolvido. O que é pecado para você é pecado para mim. Você está entendendo? Pastor, mas eu não concordo com isso. Gente, concordar e aí faz parte. Eu acho que quem não concorda, sabe o que tinha que fazer, gente? Ver um salãozinho e abrir uma igreja. Se precisar, eu dou 10 cadeiras. Pastor, é fácil a gente falar do prédio quando a gente mora no primeiro andar. Eu quero ver se você morar no último andar e ver tudo que acontece nos de baixo. Ah, eu não concordo. Gente, concordo ou sem concordo, o evangelho precisa acontecer. E nós precisamos entender isso. É bom a gente criticar quando é o outro que tem que tomar a decisão, né? Pastor, o que isso quer dizer? Existem coisas que elas são resolvidas quando eu entro para o lugar secreto. Sabe, uma igreja que tem muito problema, uma igreja que não se relaciona com o Espírito. Sabe por quê? Quando você não se relaciona com Ele, você não ouve a voz dEle, você fica procurando assunto. Mas quando você ouve a voz dEle, você já tem pelo que viver, para que viver. E já tem
tempo faltando para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Quando eu decido mergulhar na verdade de Cristo, eu consigo viver segundo aquilo que Ele me direciona. Não dá tempo de olhar para o lado. Dá tempo de olhar para o lado sim, para aquele que precisa de uma palavra e dizer: vem cá, eu vou te levar para um lugar chamado Cristo, que vai mudar a sua vida. Vamos lá, 1 Samuel, nós já vamos encerrar. Versículo 9. Capítulo 1, verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedico ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Olha só, o verso 17. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Depois você pode continuar a ler. Ela foi buscar a Deus, e o texto diz que ela estava orando. Quem olhava de longe, o sacerdote, achou que aquilo era doidura, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós falamos desse lugar de relacionamento, para muita gente isso é loucura, isso é fanatismo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso não é fanatismo, é fundamento. Mas ela estava ali orando e colocando a sua ansiedade diante de Deus, falando: Deus, eu quero um filho, e prometeu algo. E Deus respondeu através do sacerdote e disse: pode ir. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide gastar tempo diante do Senhor, Ele gera uma palavra dentro de você. E quando Ele gera uma palavra dentro de você, isso começa a crescer até que nasça. Você vai ler o texto e vai ver que Samuel nasceu, sim ou não? E depois o que ela fez? O que ela fez? Levou diante do templo e entregou. Sabe por quê? Deus só quer de mim e de você aquilo que nasceu nele. Deus só quer de mim e de você aquilo que nasceu nele. Como assim, pastor? Tudo que nasceu no Espírito. No livro de Coríntios ainda, eu não lembro se eu anotei aqui, diz que só discerne o que é espiritual. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2. Esse vai ser nosso último versículo. Coríntios 2. Verso 10.
Quem achou, diga amém. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Do que, gente? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus, pois conhece os pensamentos dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espíritos, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, você está entendendo? Pastor, eu queria entender algumas coisas. Decida ir para esse lugar que faz manifestar a verdade de quem você é, acima do que você sente. Deixa eu te falar uma coisa. No espírito, você tem doença, sim ou não? Sim ou não? Você é espiritual. Mas pastor, e essas dores, elas estão na sua carne. Declaro que você é no espírito, que a sua carne vai ser vencida. Tem gente que está na emoção, sabia? Tem gente que é hipocondríaca, nem está sentindo nada, mas aí, acabei de lembrar, estou sentindo aqui agora. Que gosta de tomar todo tipo de remédio. Pastor, o senhor está falando contra mim? Não, caminhe na sua fé. Eu só quero dizer para você que Deus não te chamou para isso, porque no espírito você é curado, no espírito você é sarado. Pastor, e como eu vivo diante disso? Se relacione com Ele todos os dias e deixe Ele gerar verdades no seu interior, assim como Ele gerou em Ana. Ei, Ele quer liberar uma palavra sobre a sua vida. O Espírito está voando sobre você. Ele quer repousar. Ele está procurando um lugar para isso. Pastor, mas eu não sou morada. Você pode ser morada sim. Essa é uma verdade da palavra. Mas ele precisa encontrar um ambiente favorável para ele se manifestar. Ei, você não alimenta o seu espírito assistindo Big Brother. Você não alimenta o seu espírito assistindo novela das 6, das 7, das 8, das 9. Você não alimenta o seu espírito ficando o dia inteiro no Instagram. Não, pastor, mas lá tem umas palavras de Deus. Queridão, a maior palavra está aqui, ó. A revelação está aqui. E se você gastar o tempo que você gasta lá, eu garanto que a sua vida vai ser transformada. Ele vai revelar coisa que os algoritmos não têm poder de fazer. Ele vai trazer conteúdo para você que nenhuma rede social tem poder de fazer. E Ele tem poder de gerar verdade dentro de mim e de você. Decida ir para esse lugar secreto. Decida ir para o lugar que Ana foi e dizer: eu estou aqui, gera em mim o que é seu, porque eu quero devolver para ti. Se coloca de pé. Ei, quando Deus te libera uma palavra, você não precisa de conexão. Não, pastor, agora eu tenho trabalhado para fazer uns network. Amém, querido? Fica à vontade, pode fazer. Mas se Deus liberar uma palavra, você pode estar onde for, Ele manda te chamar. Eu costumo dizer que Deus sabe o meu RG, sabe o meu endereço, sabe o meu telefone. O GPS dele não está quebrado, não está fora do ar. Só que o que nós precisamos é nos relacionar com o Espírito, ter uma vida no Espírito, ter uma vida de jejum, ter uma vida
voltada para a palavra. Eu tenho certeza, e eu te desafio a entrar nesse lugar de relacionamento. Não, pastor, eu oro, todos os dias eu oro indo para o meu trabalho dentro do carro. Meu irmão, intimidade com mais gente não é intimidade, é promiscuidade. Intimidade diz a respeito de um lugar secreto. Sabe, você parar a sua vida e falar assim: hoje eu vou parar a tal hora, eu vou orar nem que seja meia hora, 20 minutos. Entra para o seu quarto, se desliga de tudo que está à sua volta. Intimidade acontece a 2, não é a 3, não é a 4. Não, pastor, eu aproveito e vou orando. Não, meu irmão, pode ser a mais. Você pode orar mais, mas você precisa parar a sua vida. Parar a sua vida, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, e dizer: eu vou me lançar aos pés do Senhor. Eu vou entrar para o meu quarto, para um lugar secreto que só Ele vê. Ei, é nesses lugares que Deus te dá uma palavra. E essas palavras, ou melhor, essa palavra tem o poder de mudar a sua vida. E ela vai sendo gerada e vai crescendo. A ponto de você não ser mais o mesmo. A ponto de eu não ser mais o mesmo. Pastor, eu já fiz de tudo, eu já tentei, sabe? Já tomei banho gelado 5 horas da manhã. Não tem nada a ver com a sua alma. Tem a ver com algo que precisa acontecer no seu espírito. E quando você decide viver pelo espírito, às vezes você não quer, a sua alma não quer, mas o que você diz: eu vou me lançar aos pés dele. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, e você guarda essa palavra tem o poder de transformar a sua vida. Sem que você deseje, talvez uma palavra que você guarda do Senhor te leva a lugares que você jamais imaginou. Então você não precisa buscar o network, não. Sabe qual é o melhor lugar que você precisa estar, que vai dar todas as respostas que você precisa? O lugar aonde Deus quer que você esteja. Não, eu preciso, pastor, estar no meio de tal pessoa. Você precisa estar no lugar secreto, aonde Ele te vê. É Ele que precisa te ver. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Fale com o Pai nessa noite. Fale com Ele. Talvez tenha coisas que você não consiga entender. Diga: Jesus, eu quero entender, eu quero entrar nessa dimensão. Eu quero viver, Jesus. Te aprender de ti, que manso e humilde, é que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Abra o seu coração para Ele e diga: Jesus, eu não quero mais viver segundo as minhas emoções. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero viver segundo o seu Espírito, segundo a sua vontade. Eu tenho sede, como desejo. Vamos, diga para Ele que você tem o desejo de conhecer a Ele. Se você está distante dEle, diga: eu quero ouvir a sua voz. Quanto tempo faz que você não consegue ouvir Ele dizendo: filha minha, filho meu, eu te amo. Abra o seu coração para Ele nessa noite.
Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Onde eu vou sem você? Sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu você puder, levante suas mãos aos céus. Faça uma oração de entrega a Ele. Pastor, por que levantar as mãos aos céus, dizendo: eu me rendo ao Senhor? Abra sua boca e fale a Ele: eu não quero mais viver segundo a minha vontade. Eu não quero um dia estar bem e outro dia não. Eu quero viver segundo a sua palavra. Vamos. Note que a oração que foi ensinada foi: Pai nosso que estás nos céus. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade. Quando você se relaciona com Ele, quando você entra para o lugar secreto, Ele começa a colocar a vontade dos céus dentro do seu coração. Ele começa a gerar dentro de você a vontade dos céus. O amor pelo perdido não é natural, é espiritual, porque nasce em Deus. Querer viver em santidade não é um esforço humano, é a vontade do Pai se manifestando. Vamos, decida entrar neste lugar. Venha o seu
você começa a entrar nesse lugar, você começa a sentir o amor dele. Porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito, no seu espírito, que somos filhos de Deus. É nesse lugar que a sua identidade começa a ficar aguçada, começa a ser revelada. É em Cristo. Aí você começa a reconhecer quem você é nele. E aí você começa a entender que existem coisas que não é para você, você não quer mais. Porque ele começa a dizer: meu filho, você como meu filho, como minha filha, eu não te chamei para isso. Aí ele começa a dizer: agora eu vou te dizer para que eu te chamei. Eu te chamei para obras maiores. Eu te chamei para revelar a minha vida aonde você estiver, porque eu estou contigo. Eu queria que você rapidamente saísse do seu lugar e orasse junto com alguém. Seja rápido para nós encerrarmos. Pastor, por que o senhor vai fazer isso? Eu creio no meu espírito que tem pessoas que precisam especificamente dessa oração. Sai do seu lugar, vá orar junto com alguém. Por favor, procure alguém que você não tem relacionamento. Pastor, para que eu vou orar? Para que nessa noite uma palavra comece a ser gerada no espírito dele. E se existir a morte aí, eu declaro, a vida de Cristo começa a se manifestar. Pessoas serão despertadas como uma fome por Deus, um desejo de querer conhecer Ele, sabe? Sabe por quê? Deus sempre te chamou para esse lugar. Você se sente mal porque está distante. Ele está te chamando: filho meu, filha minha, vem, vem. Não fuja como Adão fugiu. Diga: eis-me aqui. Chega de viver com medo. Chega de viver querendo fugir. O Espírito Santo quer tocar a sua vida hoje. Chega de inconstância. Te levo comigo, te levo comigo, meu amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Vamos, pode orar, pode orar. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Eu declaro a vida tocando o coração de cada homem e cada mulher. Tudo aquilo que estava morto, ó Deus, eu declaro: receba a vida, receba a vida dos céus. Uma criança, quando nasce, uma das coisas que ela precisa é amamentar. Ela tem fome. Eu declaro a fome tomando conta do seu coração hoje. Existem pessoas que há muito tempo não tinha coragem, não conseguia prostrar-se diante de Deus, não conseguia se separar para buscar a Ele, não tinha mais fome, não tinha mais sede. Eu declaro: receba a vida dos céus agora. Receba fome e sede. Aproximei, permaneci. Chorei calababaço de calabababaxada.
Se você orou com uma pessoa e ainda quer orar com mais alguém, pode ficar à vontade. Todo teu, me aproximei, permaneci. Eu sinto que profeticamente existe algo acontecendo neste lugar. Eu sou todo teu, eu me apaixonar, que não todos os outros amores, que não todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em meus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em meus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, Sim, amado Espírito. Revela-te a nós, revela-te a nós. Nós queremos ir, ó Deus, para este lugar que o Senhor se revela a nós. Nós desejamos ver a sua face. Queremos conhecer. Dai fome, dai sede, ó Pai, para os seus filhos. Dai fome, dai Eu fome. ainda tenho fome, Oh, xaralababaxê. eu ainda tenho lenha. Sim, Pai. Pode vir queimar. Acorda seus filhos durante a madrugada. Pode vir queimar. Chama eles para um período Eu de jejum. ainda tenho fome, Oh! eu ainda tenho Sim! lenha. Pode vir queimar. Sim! Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai Sim! Nos tornamos Responsáveis. A chama não vai Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha.
Rabassou de Camanaê.